E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos lá pessoal, investigação criminal e pontos importantes acerca do inquérito policial. Pessoal, estamos diante de um crime, de um fato típico. Precisamos investigar os elementos de materialidade e autoria, precisamos elucidar o crime, precisamos apurar o fato criminoso para entregar para o autor da ação, para o Dominus Litis, esses elementos, para que, diante da sua análise, tenha a justa causa ou não para ingressar com a ação penal, para iniciar o processo penal. Tranquilo? Dito isso, vamos passar para uma rápida noção acerca da persecução penal. Minha gente, a noção de persecução penal muito simples que eu preciso combinar aqui com vocês. O seguinte, ocorreu o crime, não ocorreu? Automaticamente nasce para o Estado o dever, o poder, melhor dizendo, de punir o autor do crime. Agora veja, o fato de nascer para o Estado o poder, o dever de punir o autor do crime, não significa que o Estado poderá fazer de qualquer maneira. Porque o Estado deverá punir mediante o devido processo legal. O jus puniendi do Estado deve ser exercido, melhor dizendo, mediante aí a garantia de direitos. Tá? Não vamos pensar em um procedimento, em um processo arbitrário, vamos pensar em uma punição, se for o caso, mediante o devido processo legal. E aí é onde chegamos na persecução penal, que vamos combinar aqui, de acordo com a doutrina, dividi-la em 3 momentos. O primeiro momento é o que nos interessa agora, a investigação criminal, como a primeira fase da persecução penal. Lembrando que é possível mais 2 fases da persecução penal. Vamos lá. Qual é a primeira? Investigação criminal. Vamos estudar hoje inquérito policial. A segunda, pessoal, é a fase do processo judicial, do processo penal. E a terceira, a execução penal. Tranquilo? Aqui na primeira fase, eu posso falar em suspeito, depois que eu tiver mais elementos acerca da autoria e materialidade, de eu fortalecer, de eu ter mais substancialidade nessa investigação, nós passamos para as figuras do investigado e do indiciado. Primeira fase, persecução penal. Na segunda fase, em juízo, a fase do processo penal, eu vou falar nas figuras aí do acusado ou do réu. E na terceira fase, a execução penal, nós vamos falar em condenado ou sentenciado. Combinado? Então vamos lá. A primeira fase da persecução penal, a fase administrativa, a fase pré-judicial, nós vamos tratar da fase investigativa. Quem pode investigar? Galera, é o seguinte, várias polêmicas aí em relação a quem pode investigar, só que nós vamos fixar para a aula de hoje que, substancialmente, a investigação é realizada pela Polícia Judiciária. Por que eu digo substancialmente? Porque a investigação ela é uma atividade precípua da polícia. Só que cuidado com uma coisa, não é exclusiva. Por exemplo, o próprio Constituinte conferiu às comissões parlamentares de inquérito, às CPIs, a atribuição de investigar. E além disso, tem uma outra questão que nós vamos tratar num outro momento, o Ministério Público. A atribuição que o Ministério Público tem de investigar. A Constituição não conferiu essa atribuição ao Ministério Público, não há no texto constitucional a atribuição do Ministério Público investigar. A PEC 37, que foi rejeitada, que ia trazer a exclusividade da investigação pela polícia, ela também não teve o poder, a rejeição da PEC não teve o poder de trazer essa investigação pelo Ministério Público, só que temos uma decisão judicial. O Supremo mudou o entendimento, o Supremo atualmente entende pela investigação, pela possibilidade da investigação pelo Ministério Público, e o Conselho Nacional do Ministério Público tem uma resolução tratando sobre o tema. Só que esse ponto nós vamos tratar ele depois. Agora nós vamos fixar que, substancialmente, principalmente, a atividade investigativa é atribuição da polícia
e da polícia judiciária. Daí porque vamos fazer uma rápida diferenciação entre a polícia judiciária e a polícia administrativa. Na verdade, pessoal, polícia judiciária e polícia administrativa não versa corporação. Não se trata de uma corporação polícia judiciária. Na realidade, eu tenho funções de polícia. O poder de polícia do Estado ele pode ser dividido em duas funções, a função administrativa e a função judiciária. Tranquilo? Polícia administrativa, muito simples, é a polícia ostensiva, a polícia preventiva. Como exemplo aí de atividade típica de polícia administrativa, nós podemos citar a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar. Polícia judiciária é a polícia investigativa, a polícia repressiva, a polícia que atua na elucidação do fato criminoso, na colheita dos elementos de materialidade e autoria do fato criminoso. A polícia judiciária é aquela que também exerce o papel de auxiliar do poder judiciário, fazendo representações, cumprindo mandados judiciais. Ela é exercida principalmente pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. Por que eu digo principalmente? Eu digo principalmente porque o artigo 144 da Constituição, quando ele disciplina o sistema constitucional de segurança pública, ele vai trazer as atribuições das polícias. E aí, rapidamente, eu tenho a Polícia Civil e a Polícia Federal com atividade de polícia judiciária e a Polícia Militar, por exemplo, como atividade de polícia administrativa. Agora ocorre o seguinte, pessoal. É possível, por exemplo, a Polícia Militar também exercer secundariamente a atividade de polícia judiciária. Quando? Quando estiver diante de um crime militar, Código Penal Militar, processado aí pelo Código de Processo Penal Militar. Nesse caso, eu tenho aí a possibilidade do inquérito policial militar, a Polícia Militar exercendo a atividade de polícia judiciária. Assim como também é possível a Polícia Civil, a Polícia Federal, em sua organização, ter uma atividade administrativa, por exemplo, na prevenção de um determinado crime. Olha o exemplo, uma delegacia de prevenção de repressão ao tráfico de drogas. Tranquilo? Então eu falo em função de polícia e principalmente a função de polícia judiciária é Polícia Civil e Polícia Federal. Principalmente a função de polícia administrativa, polícia militar e polícia rodoviária federal. Tranquilo? Esse sistema constitucional de segurança pública está no artigo 144 da Constituição, que vai trazer a atribuição da Polícia Civil para investigar os crimes comuns. A Polícia Civil dirigida pelo delegado de polícia de carreira. A Polícia Federal como Polícia Judiciária para investigar os crimes contra a União. A Polícia Militar como Polícia Administrativa, Polícia Ostensiva. Tranquilo? A Força Armada do Estado exercendo aí o papel de Polícia Administrativa. E a Polícia Rodoviária Federal, a prevenção, o trabalho de polícia ostensiva nas rodovias federais. Basicamente, é isso que nos interessa. Agora o seguinte, galera. Uma observação. Quem faz essa observação, na verdade, é uma parcela minoritária, como, por exemplo, o professor Renato Brasileiro, mas é importante nós trazermos ela aqui. Eu disse para vocês que a Polícia Civil, a Polícia Federal, exerce principalmente a atividade de polícia judiciária. Agora o seguinte, o Constituinte, ele fala lá que a Polícia Civil exerce a função de polícia judiciária e polícia investigativa. Para a maioria, polícia judiciária e polícia investigativa é a mesma coisa. Agora, para quem faz essa diferenciação, para quem aprofunda mais no tema, como por exemplo o professor Renato Brasileiro, que está aí nas nossas referências, distingue-se polícia judiciária como de polícia investigativa, no sentido de que a função de polícia judiciária exercida pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, é aquele papel de representação e cumprimento de ordem judicial. É a função de auxiliar do poder judiciário. Nos demais atos investigativos, estou diante da função de polícia investigativa. Só lembrando que, para a maioria, eu tenho aqui a polícia judiciária e polícia investigativa com uma função de polícia judiciária.
Tá ok? Do outro lado eu tenho a polícia, a função de polícia administrativa. De um lado, polícia judiciária, função. Do outro lado, função de polícia administrativa. Tranquilo, galera? Então, beleza. Já fixei que, principalmente, quem vai investigar é a polícia. E não podemos esquecer que a investigação por si só gera constrangimento. A investigação por si só, pelo simples fato de existir, ela pode ter interferência na liberdade do cidadão, no patrimônio, na intimidade, na privacidade, enfim, vários direitos fundamentais podem ser limitados por meio da investigação. Daí porque eu preciso falar em uma investigação constitucional, uma investigação no exato limite da Constituição, no exato limite da legalidade, para que eu não tenha minha investigação arbitrária. Nesse sentido, nós vamos começar a falar do princípio do delegado natural. Assim como é necessário ter um promotor previamente instituído antes de denunciar o fato, é preciso ter um juiz previamente instituído antes de julgar o fato, também se fala na figura do delegado natural, uma autoridade policial previamente constituída para investigar o fato. Nesse sentido, como um princípio democrático, como um princípio que visa garantir a imparcialidade, a isenção da investigação, eu quero que vocês dêem uma olhada na Lei 12.830 de 2013, mais precisamente o artigo 2º. Essa Lei 12.830 ela é imprescindível no nosso estudo, mas o artigo 2º, de acordo com a doutrina, já vem trazer aí a garantia do princípio do delegado natural. E, por exemplo, o professor Nestor Távora já traz expressamente na sua obra este princípio. De acordo com a Lei 12.830, por exemplo, o superior hierárquico não pode avocar o procedimento investigativo sem uma fundamentação sólida. Da mesma maneira, o delegado de polícia não pode ser removido arbitrariamente da circunscrição em que atua. Eu já começo a falar em garantias para poder efetivar o princípio do delegado natural. Só uma observação. Estamos longe do ideal, mas já começamos a avançar neste sentido. Tranquilo? Uma atenção especial à Lei 12.830. Nesse sentido, eu quero uma observação também em relação ao artigo 22 do Código de Processo Penal. Galera, o delegado que vai investigar o fato, onde que ele pode atuar, onde que ele pode determinar e realizar as suas diligências, de acordo com o artigo 22, na sua circunscrição. Circunscrição é a área territorial de atribuição do delegado de polícia, onde o delegado de polícia exerce as suas atribuições. Eu não falo em competência quando eu digo delegado, quando eu digo promotor, porque competência somente o juiz possui. O promotor de justiça, o delegado, possui atribuição e o delegado de polícia possui atribuição em sua circunscrição. Então veja lá, para realizar diligências na sua circunscrição, o delegado irá fazer tranquilamente. Se precisar de reserva de jurisdição, se a medida estiver sujeita à reserva de jurisdição, ele vai fazer a representação judicial. O que eu quero falar para vocês em relação ao artigo 22 é o seguinte: para o delegado de polícia realizar diligência em uma circunscrição diferente da sua, em uma outra circunscrição, é necessário a emissão de carta precatória. Tranquilo? Artigo 22 do Código de Processo Penal. Pessoal, quando eu disse aqui para vocês do Sistema Constitucional de Segurança Pública, eu disse que os crimes comuns devem ser investigados pela Polícia Civil. Os crimes contra a União pela Polícia Federal. A Polícia Militar ela só pode investigar, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, os crimes militares, Código Penal Militar, processado pelo Código de Processo Penal Militar. É necessário fazermos aqui uma observação que a investigação de crimes não militares, de crimes comuns pela Polícia Militar, já foi discutida algumas vezes pelo Supremo e o Supremo entendeu pela impossibilidade de investigação de crime comum
pela Polícia Militar, bem como a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, que nós vamos falar sobre ele também pela Polícia Militar. A título de exemplo, nós temos o recurso extraordinário 702.617, a ADI 3.614 e a ADI 2.427, que vem falar sobre a autoridade policial. Por que isso é importante? Principalmente para quem for fazer o concurso de delegado de polícia aqui do estado de Minas. Galera, recentemente a Assembleia Legislativa do estado de Minas promulgou uma lei no sentido de que a Polícia Militar poderá elaborar o termo circunstanciado de ocorrência, poderá lavrar o TCO. TCO, rapidamente, é o procedimento investigativo mais simplificado em relação aos crimes de menor potencial ofensivo, aqueles que possuem pena inferior a 2 anos ou as contravenções penais. Enfim, mesmo existindo o entendimento do STF, a Assembleia elaborou esse texto legal. O texto legal foi vetado pelo governador do estado, o governador vetou. Contudo, a Assembleia derrubou o veto, a lei foi promulgada e o que nós temos é uma lei em vigor no sentido de que a Polícia Militar pode lavrar o TCO. Essa questão está sendo discutida no STF, existe um ADI discutindo esse assunto no STF. Inclusive, atualmente já há o parecer da AGU pela inconstitucionalidade. Só estou chamando a atenção desse tema porque provavelmente ele vai cair no concurso de vocês. É preciso ficar atento, especialmente em relação à ADI, que vai julgar a questão daqui do estado de Minas. Tranquilo? Vamos seguir aqui o nosso roteiro, falar acerca da natureza assecuratória do inquérito policial. Gente, eu tenho escrito há algum tempo sobre esse tema, tem alguns artigos meus que vocês podem verificar lá na minha página do Facebook, e o inquérito policial demorou muito tempo para ter garantido, para começar a se falar, não vou nem falar em garantia, para começar a se falar na natureza assecuratória. Nós sabemos que o inquérito aí, da forma como ele está positivado, remonta ao CPP de 1941, um período, digo, não democrático. E de 41 para cá, outros períodos não democráticos se estabeleceram no Brasil. E o inquérito policial, por muito tempo, infelizmente, ele foi utilizado como mecanismo até de arbitrariedade. O que acontece é que eu posso falar no estado de hoje, a partir de 88, e eu não posso mais ter aquela visão do inquérito policial num procedimento inquisitivo nos moldes aí medieval. O inquérito policial hoje, que busca a colheita dos elementos de materialidade e autoria para elucidar o crime, ele deve ser visto com uma independência no sentido de se buscar uma verdade eticamente possível de se construir, mas sem violar direitos, sem ser arbitrário. Não posso falar no inquérito arbitrário. É possível, e eu estou aqui para garantir vocês, é possível um inquérito eficaz, uma investigação eficaz, sem violar direito. É claro que eu vou ter limitação de direito, é claro que eu vou ter limitação de liberdade, patrimônio, intimidade, mas eu vou ter isso dentro do limite legal. Tranquilo? Então hoje eu já posso falar no caráter assecuratório do inquérito policial. A doutrina moderna vem falando sobre isso, o professor Nutti, diversos outros professores vêm falando sobre essa questão do caráter assecuratório, e o inquérito policial ele está a serviço da verdade. Não a verdade real, porque infelizmente ela é impossível de se atingir, mas a verdade possível, a verdade eticamente possível de se construir. Beleza? Inquérito policial hoje nada a ver com um procedimento arbitrário. É um procedimento garantista, sim, que visa a busca da verdade. É claro que haverá limitação de direito, é claro que a intenção é viabilizar a punição do criminoso, só que dentro dos limites legais. É esse o caráter assecuratório. Dê uma olhadinha em meus textos, pessoal, que a gente aprofunda mais essa questão. Tranquilo? Então, beleza. Quais são os objetivos do inquérito policial? A investigação criminal, o inquérito policial, ele visa colher elementos de materialidade e autoria. Ou seja, visa colher elementos que demonstrem a existência do crime e se o suspeito foi ou não autor do fato criminoso.
Para a execução desse objetivo, diversas diligências podem ser adotadas pelo delegado de polícia. Em relação às diligências culminadas, ou seja, as diligências previstas em lei, eu tenho o rol do artigo 6º do Código de Processo Penal, como, por exemplo, determinar as perícias, realizar a oitiva das testemunhas, interrogatório do investigado, reconstrução do crime, enfim, diversas diligências. Mas, além das diligências previstas no artigo 6º do CPP, o delegado de polícia, com base na sua discricionariedade, dentro da legalidade, ele pode determinar as diligências que não sejam ilícitas, ou seja, desde que não contrariem o direito, pode realizar as diligências necessárias à elucidação do fato. Lembrando o seguinte, existem medidas que ele pode fazer de ofício e existem medidas que o delegado de polícia necessita de ordem judicial, porque a medida está sob reserva de jurisdição. Exemplo, mandado de busca e apreensão, interceptação telefônica, prisão temporária, prisão preventiva, são exemplos de medidas investigativas ou diligências realizadas pelo delegado de polícia que necessita da ordem judicial. Nós vamos falar que são medidas que estão sob a reserva de jurisdição. Tranquilo, pessoal? Estamos de volta com o inquérito policial, o instrumento administrativo pelo meio do qual vamos tentar elucidar o fato criminoso para entregar para o autor da ação, ou para o advogado do querelante, ou para o querelante, ou até mesmo para o investigado, sim, porque nós estamos buscando aqui a verdade possível, os elementos colhidos durante a investigação criminal. Eu quero compartilhar com vocês um conceito de inquérito policial que nós estamos construindo, estamos trabalhando há algum tempo essa noção de inquérito policial para, através deste conceito, fornecer o maior número de detalhes para que vocês consigam compreender esse instrumento investigativo. Vou ler essa noção, vou proceder à leitura do conceito que estou mencionando e vocês vão verificar como que isso se encaixa com o que estamos trabalhando. Esse conceito está aqui no material, inclusive eu estou fazendo a leitura já do material que vocês estão aí. E vejamos qual o conceito que eu estou propondo de inquérito policial. O inquérito policial como um procedimento administrativo investigatório que busca reunir indícios de autoria e materialidade delitiva com o objetivo de fornecer estes elementos ao Ministério Público ou ao querelante e ao investigado ou seu advogado, possibilitando o segmento da persecução penal através da propositura da ação, justificando eventual arquivamento do feito e representação judicial por medidas cautelares, pessoais, patrimoniais ou probatória. Olha que interessante, pessoal. Vamos lá neste conceito. Procedimento administrativo investigatório. Beleza, eu estou diante de um procedimento, sim, eu não estou na fase judicial, não estou em um processo. Porém, um procedimento que está sujeito ao devido procedimento legal. Eu preciso agir em conformidade com os limites legais e constitucionais. O que é que eu busco com o inquérito? Eu busco colher os elementos de autoria e materialidade. Eu busco elucidar o fato criminoso. Para quê? Para quem estes elementos? Um parêntese aqui, pessoal. Muito se falou na característica da unidirecionalidade do inquérito policial. O próprio professor André Nicoliti, na última edição agora de 2017 do seu manual, ele fala que já abandona essa noção, porque por muito tempo se entendeu o inquérito como um instrumento direcionado simplesmente para o Ministério Público. Hoje, numa visão moderna, nós vamos falar o seguinte: como eu estou buscando a reconstrução do fato, dentro do possível, fazer a verdade do que ocorreu, chegar na verdade possível, eu vou direcionar não só ao Ministério Público. O meu inquérito ele é independente. Ele é direcionado ao Ministério Público ou ao querelante, no caso de ação penal privada, ao investigado. Sim, o investigado pode demonstrar no inquérito policial, por exemplo, que o fato não existiu ou que ele não é o autor do fato. Ao advogado, importantíssimo falarmos da participação do advogado no inquérito policial. Vou deixar isso para a nossa segunda aula, mas já adiantando que o ano passado teve uma inovação legislativa muito importante e, na minha opinião, quanto maior a participação do advogado no inquérito,
dentro dos limites que o inquérito permite, tá ok? Porque eu não posso falar aqui em contraditório e ampla defesa plena, mas dentro dos limites do inquérito, quanto maior a participação do advogado, mais forte a nossa investigação, mais democrática a nossa investigação. Tranquilo? Ao advogado, possibilitando o quê? Veja, possibilitando o segmento da persecução penal através da propositura da ação. Lembro que a persecução penal tem 3 fases. A segunda é o processo judicial. Então o inquérito ele pode viabilizar o segmento da persecução para a fase do processo. Mas também o inquérito pode justificar eventual arquivamento. Eu posso concluir no inquérito, pessoal, por exemplo, que o fato não existiu. Veja que interessante o que eu estou falando em relação à busca da verdade possível. Tranquilo? Vamos lá, terminar o nosso conceito. Além disso, o inquérito também serve para justificar eventuais representações judiciais, pessoais, patrimoniais, probatórias, as medidas cautelares. Tranquilo? Fechou o nosso conceito? Então vamos lá seguir o nosso roteiro aqui. A doutrina fala em 2 funções do inquérito policial: função preservadora e função preparatória. O que seria a função preservadora do inquérito policial? Minha gente, a função preservadora do inquérito policial visa garantir a liberdade do inocente. Na verdade, visa garantir que o inocente seja processado injustamente. Olha, se no próprio inquérito eu já tenho cabalmente demonstrado que o fato não existiu, ou então que o suspeito não é o autor do fato, não há por que ingressar com uma ação contra esse sujeito. Então eu posso concluir que na função preservadora, o inquérito policial vai dar economia ao Estado. O inquérito policial vai fazer com que o Estado evite um processo fadado ao insucesso. Gasto inútil, processo inútil, porque eu já tenho demonstrado no inquérito policial, já tenho cabalmente demonstrado, sem dúvida, por exemplo, que o fato não existiu. Então a nossa função preservadora, ela vai evitar um processo fadado ao insucesso. Vai evitar que o Estado tenha gastos inúteis. E o que é a função preparatória do inquérito policial? Galera, o inquérito policial ele visa a colheita de elementos de materialidade e autoria, visa preparar estes elementos para eventual ação penal. Então, se o Ministério Público, no caso de ação penal pública, ingressar com a ação, ele vai ingressar porque tem justa causa. É necessário a justa causa. E esses elementos de materialidade e autoria, eles podem estar consubstanciados nos autos do inquérito policial. Além disso, além da justa causa para o ingresso da ação penal, para a propositura da inicial acusatória, o inquérito policial também colhe elementos probatórios que podem ser utilizados nas representações de medidas cautelares. Sem falar também na existência de provas irrepetíveis, ou seja, elementos probatórios que ocorrem na fase do inquérito e que será impossível reproduzir em juízo. Em juízo eu vou falar em contraditório diferido. Tranquilo? São elementos probatórios que ocorrem no inquérito que não é possível refazer em juízo, como por exemplo o depoimento de uma testemunha que faleceu, da vítima que estava na iminência de falecer, ou algum exame técnico, algum exame pericial que só é possível fazer naquele instante. Depois em juízo não é possível refazer, não obstante estará sujeito ao contraditório diferido. Tranquilo? Em relação ao inquérito policial, nós precisamos diferenciar o ato administrativo formal que instaura o inquérito policial do motivo da investigação. O ato administrativo pode ser de 2 espécies. Eu posso iniciar a nossa investigação, o inquérito policial, por 2 maneiras. Primeira, auto de prisão em flagrante delito. O sujeito que é conduzido em flagrante, preso em flagrante perante o delegado de polícia, o delegado de polícia ratificará, se for o caso, a prisão em flagrante. E ali, no próprio auto de ratificação, na verdade, no próprio auto de prisão em flagrante delito, vai ouvir as testemunhas, o condutor, o investigado, a vítima, se for possível, ouvir a vítima. E ali, no próprio APFD, o delegado de polícia inaugura a investigação. Ele determina as diligências que serão necessárias ali, a priori.
Então veja, a lavratura do APFD já inicia a investigação. Porque, pessoal, é necessária a investigação ter o início e ter o final. E eu preciso de um prazo razoável. Os prazos nós vamos discutir em nossa segunda aula. Mas nas hipóteses em que eu não tenho flagrante, o inquérito policial se instaura por meio de portaria. Então veja, o ato administrativo que inaugura a investigação pode ser APFD ou portaria. Não havendo flagrante, inicia essa investigação por meio de portaria. Na portaria, o delegado vai dizer o crime, o investigado, a vítima, se já tiver identificado esses elementos, e vai determinar as diligências que os subordinados irão cumprir ou que ele mesmo irá cumprir. As diligências iniciais da investigação. É ali na portaria que eu tenho a inauguração do inquérito e que eu tenho o início do lapso temporal para a contagem do prazo do inquérito policial. Beleza. Eu já sei qual é o ato administrativo. O APFD, o despacho ratificador do APFD ou a portaria. Mas qual é o motivo da investigação? O motivo, minha gente, é a notícia crimes. É o homicídio, é a lesão corporal, a ameaça. Veja, a notícia crimes é o motivo. E essa notícia crimes eu vou investigar por meio do inquérito policial, que pode se iniciar por flagrante ou por portaria. Tranquilo? Então a notícia crimes é o motivo da nossa investigação. E a notícia crimes, ela pode ser de três maneiras. Eu posso ter a notícia crimes de cognição direta, também chamada de cognição imediata ou espontânea. Na notícia crimes de cognição direta, imediata ou espontânea, o delegado ele toma conhecimento do crime na sua atividade rotineira. Durante o seu trabalho, o delegado toma notícia do crime e, se for o caso, já inicia as investigações. Imagine vocês que o delegado está numa escuta telefônica, numa interceptação em um outro inquérito. E aí ele toma conhecimento de um outro fato criminoso. Veja que a notícia do crime chegou ao delegado de forma espontânea. Beleza? É a notícia crimes de cognição direta. Mas a notícia crimes, ela pode ser também de cognição indireta, que nós podemos chamar de cognição mediata ou de cognição provocada. Neste caso, o delegado de polícia toma conhecimento, toma ciência do fato criminoso através de um informativo. Alguém leva ao delegado de polícia o conhecimento do crime, ou a vítima, ou o terceiro, ou o Ministério Público por meio da requisição da instauração do inquérito policial. Enfim, o delegado de polícia toma conhecimento do crime de uma forma alheia à sua atividade rotineira. E aí vocês vão observar que, se quem leva essa notícia crimes é um terceiro, nós vamos chamar essa notícia crimes de delácio crimes. Tranquilo? Delácio crimes é uma espécie de notícia crimes, só que aqui quem leva ao conhecimento do delegado de polícia é um terceiro. Beleza? Parte da doutrina traz mais uma terceira classificação de notícia crimes, que é a notícia crimes coercitiva. Quem fala da notícia crimes coercitiva é o professor Renato Brasileiro. Ele diz que quando o delegado de polícia toma conhecimento do fato através da apresentação do preso em flagrante, ou seja, diante do APFD, é notícia crimes de cognição coercitiva. Agora, só cuidado que o professor Nutt chama essa notícia crimes de cognição indireta ou mediata. Aí vai depender do que a questão colocar. Se a questão falar em uma notícia crimes coercitiva, ela está falando de quando o delegado de polícia toma conhecimento por meio da apresentação do preso em flagrante. Tranquilo, galera? E para a gente terminar o que estava combinado para hoje, vamos ver as formas de instauração do inquérito policial. O inquérito policial, ele visa a colheita de elementos de materialidade e autoria para elucidar o crime, para fornecer os elementos de justa causa para a propositura ou não da ação penal. Este procedimento investigativo,
ele apura um fato criminoso que nós vamos chamar de motivo da investigação. Eu tomo conhecimento do motivo dessa investigação através da notícia crimes. E aí o delegado pode instaurar por meio de portaria ou APFD se o sujeito estiver conduzido em flagrante. Beleza. Mas quais são as formas de instauração do inquérito policial? Muito simples, e aí a gente conclui a aula de hoje. A primeira, de ofício. São os casos de ação penal pública incondicionada. Se o crime for julgado por ação pública incondicionada, o delegado tomou conhecimento do crime e imediatamente ele deve instaurar a investigação por meio do inquérito policial. Agora veja, é possível o inquérito se iniciar por meio de provocação do ofendido. O ofendido leva a notícia crimes à autoridade policial. Tranquilo? Aí, nesses casos, vai englobar também os crimes que são processados mediante queixa, ou seja, os crimes de ação penal privado. É necessário haver a provocação do ofendido, o requerimento nos crimes de ação penal privado ou a representação nos crimes de ação penal condicionada à representação, porque o delegado só vai poder instaurar de ofício nos crimes de ação penal pública incondicionada. Fechou? Lembra que eu falei para vocês que quando quem leva o conhecimento do fato ao delegado é um terceiro, eu vou chamar a notícia crimes de delácio crimes? Pois bem, a terceira forma de instauração do inquérito policial é a delação de terceiro. Um terceiro, que não é a vítima, leva ao conhecimento do delegado o fato criminoso. A quarta hipótese é a requisição. Nós vamos falar da requisição na próxima aula. Mas quem pode requisitar a autoridade competente? Bom, o Ministério Público pode requisitar, o Procurador da República pode requisitar, em alguns casos de crimes contra o Presidente da República, e o CPP fala também na possibilidade do juiz requisitar. Só que essa questão do juiz requisitar a instauração de inquérito já é tranquilo na doutrina que viola o sistema acusatório. Tranquilo? Então não é visto com bons olhos, não é visto como um mecanismo em adequação, em conformidade, em harmonia com o sistema constitucional acusatório. Então prevalece que quem pode requisitar é o Ministério Público e o Procurador da República. Vocês só tomem cuidado na questão, porque se ela falar na literalidade da lei, o juiz também pode requisitar. E por fim, pela lavratura do APFD. A quinta forma de instauração do flagrante é as hipóteses do artigo 302, que nós também vamos ver profundamente depois, mas eu já adianto. O sujeito ele é pego lá, ele é flagrado enquanto comete o crime, logo após cometer o crime, ou houve uma perseguição e continuamente a perseguição ele é capturado, ou então ele é pego com objetos que faça presumir ser ele o autor do crime. Lembra que essa conversa de 24 horas que a mídia nos coloca não existe. Tá? Pode até ser que se enquadre 24 horas, que supere as 24 horas ou que seja menos, desde que esteja dentro do artigo 302 do CPP. Beleza, minha gente? Essa foi aí a nossa aula de noção geral do inquérito policial. Depois eu vou gravar uma outra aula com as características e o que eu tenho de mais importante no inquérito. E ainda vou fazer uma aula só de questão. Vou selecionar muitas questões, as questões que eu entender aqui mais importantes para nós trabalharmos. Beleza? Fique com Deus, valeu, graças a Deus terminamos aqui a primeira fase do inquérito policial. A primeira aula, na verdade, né? Falou!